Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos esperando todo mundo entrar, quem tiver que chegar, né? Estamos aqui pelo CIESP, em mais uma live que traz muita informação, agradecendo a esse espaço, agradecendo ao CIESP pelo compromisso com a educação, com os professores. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Ciliane, professora e psicopedagoga, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o PEI, ou PI. Vamos todo mundo interagir, tirar nossas dúvidas, que seja um momento de muito aprendizado e muita troca de conhecimento, viu? Essa live vai ficar gravada por 24 horas, tá? E vocês todos poderão depois acessar novamente. E também fico à disposição para toda e qualquer dúvida que vier surgir, mesmo que seja depois da nossa live, viu? E aí vocês podem também entrar em contato comigo, tá? Eu espero que nós tenhamos um bom tempo, né? Um tempo de bastante aprendizado. E nós sabemos também o quanto é importante para nós estarmos num período tão delicado, um período tão único, né, de isolamento, e nós estamos podendo viver esse momento de aprendizagem, né, de informação. Boa tarde a todos, boa tarde, sejam bem-vindos. Quem está cenando, sejam todos bem-vindos para esse momento. E espero que a gente possa acrescentar bastante, tá, para essa tarde. Pessoal, vamos lá então. Muitos podem não conhecer o PEI, o PI, né? E muitas escolas ainda vivem sem a produção do PEI, né? E o que é? O que vem a ser, na verdade? Essa live ela tem o intuito de informar e também ajudar a gente a organizar esse início, né? Que escrever é tão difícil, começar a escrever é tão difícil, né? Imagina colocar no papel os seus planos, tá? Então, nós vamos falar sobre a criação do PEI e o acompanhamento, porque não adianta só a gente criar, né? Nós precisamos acompanhar também, né? Olá, boa tarde, Silene, boa tarde a todos. E conforme vocês forem tendo dúvida, vocês vão colocando aí também, tá bom? O PEI é o Plano Educacional Individualizado que toda criança e adolescente precisa ter quando ele está em situação de inclusão. O que nós precisamos entender? Que o PEI ou PI, né, esse plano, ele vai acompanhar a vida letiva do aluno até que ele se forme também, tá? Muitas dúvidas surgem com relação a quando eu devo criar o plano. Ele precisa ser criado no ensino fundamental e no ensino médio também, tá? Isso tem que fazer parte de todo o registro escolar, de toda a história escolar dessa criança e desse adolescente, tá bom? E o PEI, esse plano educacional individual ou individualizado, cada região eles vão usando os termos, né? Ele tem uma função fundamental. Ele objetiva principalmente o progresso dessa criança e potencializar as habilidades, porque as dificuldades já é óbvio que essa criança tem. Então nós precisamos potencializar as habilidades dessa criança. Quando montamos um plano desse, nós temos que ter a convicção primeira de que é um plano de erro e acerto. Vai acontecer de nós errarmos, vai acontecer de nós acertarmos. Claro, nós queremos acertar sempre, faz parte, né, da nossa humanidade. Mas vai acontecer de nós, infelizmente, não conseguirmos alcançar o objetivo. E aí é a hora de reavaliar. Então, nós precisamos ter na nossa cabeça que o PEI é um plano que vai fazer você toda vez se reavaliar também enquanto educador. E dentro disso, uma coisa muito interessante é que o PEI, ele, além de ser um direito da criança e do adolescente em processo, em situação de inclusão, ele também é, né, um plano que vai fazer com que esse aluno, todas as vezes que ele precisar se mudar de escola, ele possa ter também esse registro.
Então, quando ele for ser transferido para uma escola nova, ele pode levar esse plano, tá? Uma coisa que antes da gente entender como a gente vai criar o PEI, como a gente vai passar pelos níveis, pelas etapas ou pelo processo de construção, precisamos entender que esse plano, ele tem que ser do conhecimento da família, né? Rose, boa tarde. Kelly Porto, boa tarde, olá. E as pessoas precisam lembrar, dentro da escola, que isso não é um plano de arquivo. Ele não pode ficar só arquivado. Essa família tem o direito de conhecer o plano, de ver se esse plano tá legal, tá ok, tá? E sugestionar. E cabe à escola ver ou não se dá para adequar aquilo que a família sugestionou, tá? Liana, boa tarde. Andressa, boa tarde. Então, nós precisamos entender que, antes de qualquer coisa, o PEI é um plano educacional. Isso já diz para mim que eu preciso ter uma rede de apoio. A coordenação, a direção, o profissional AE, né, do atendimento educacional especializado, o professor regente tem que trabalhar alinhado. É como se fosse uma orquestra. Tem que ser harmônico, tem que ser todo mundo trabalhando de uma forma que nós, enquanto educadores, né, e a gestão, que nós possamos falar a mesma língua, né, e pensar que quando uma criança não consegue um plano que esteja adequado ao formato dela, à especificidade dela, ela não vai progredir. Então, quando nós não trabalhamos alinhadamente, quem se prejudica é só o nosso aluno, né? E nós, enquanto professores, enquanto educadores, queremos o quê? Queremos mais do que tudo que o nosso aluno aprenda e traga a gente de evolutiva. Boa tarde, Cecília, tudo bem? Que bom que vocês estão chegando, né? Vão chegando, tá? E vamos lá então. Qual é o objetivo do PEI ou do PI, né? O objetivo dele é simples: garantir aos nossos alunos em situação de inclusão, tanto adolescente quanto criança, um conteúdo que seja adaptado, um conteúdo que esteja totalmente acomodado às necessidades dele, mas também ajudando nesse potencial dele, né? Que é super interessante, é super importante para o progresso do aluno. E o PEI vai trazer para a gente também as potencialidades, porque esse aluno tem habilidades, então nós vamos potencializar essas habilidades, né? Nós vamos focar nessas habilidades. Gislaine, boa tarde, tudo bem? Então, quando nós montamos o PEI, quando nós criamos o PEI, nós temos que entender que ele é complexo, que ele vai dar muito trabalho sim, tá? Não vamos mentir isso. Só que na medida do tempo, quando você vai ganhando mais e mais experiência, né? Você vai começar a conseguir se envolver melhor com o PEI e ganhar prática nisso. Então é uma questão de exercitar. E isso tem que se tornar, pessoal, algo comum nas nossas escolas, uma prática comum, porque isso faz parte da reestruturação. Quando nós falamos de inclusão, a partir do momento que nós abrimos as nossas escolas regulares para a inclusão, ele tem que estar, ele tem que fazer parte, né? E aí, Ciliane, como que eu vou começar o meu PEI? Por onde eu começo? Engraçado, né? Às vezes a gente pensa que o plano começa lá do professor. Não. O PEI, ele já vai começar lá na matrícula. Quando o seu aluno vai fazer a matrícula, o funcionário que trabalha na secretaria, ele tem a responsabilidade de perguntar para essa família, quando ela vai efetivar a matrícula, né? Esse aluno se tem algumas dificuldades, apresenta alguma dificuldade, coisa desse tipo. E aí, se esse pai, essa mãe já é esclarecido, ele mesmo já pode chegar com um laudo e expressar as necessidades do seu filho, né, naquele momento para aquela escola. O secretário já pode entrar em contato com o diretor. E o diretor, se estiver presente, ou os dois, ou uma das duas figuras, né, se estiver presente na escola, né, ele vai poder entrar em contato
com essa família primariamente. E já vai perguntar, nossa, quais profissionais acompanha? Seu filho já era acompanhado com mediador anteriormente? A senhora tem disponibilidade de vir? Qual horário para poder vir conversar com a coordenadora pedagógica? Você já vai começando a alinhar esse trabalho. Aí, o que vai acontecer? Essa pessoa vai trazer para a escola e a direção também já vai levar para a coordenação. A coordenação já entra em contato com o técnico ou com o profissional AE. E eles também, os dois, coordenador e profissional AE, já entram em contato com o professor regente. A Tati está perguntando se o professor pode ter autonomia de fazer o PEI. Sim, o professor é quem faz o plano. Por quê? Porque, na verdade, quando nós falamos de plano, nós temos todos os anos, nós professores temos anualmente o nosso plano de ensino anual. Tem escolas que trabalham semestralmente, tem escolas que trabalham bimestralmente, depende muito de cada sistema, cada um trabalha de uma maneira, né? Geralmente, na maioria das vezes, é um plano anual. Então, Tati, o que acontece? Quem cria o plano educacional individualizado, na verdade, é o professor regente. Se essa criança ou adolescente tem um mediador, o mediador é aquele parceiro que vai junto com o professor regente criar as estratégias, tá? Por quê? Porque o professor, Tati, ele é, na verdade, aquele que é conhecedor do conteúdo programático daquele ano. Então, ele tem as habilidades e a competência pelo fato dele conhecer qual é o conteúdo deste ano ao qual a criança está inserida. Então, de acordo com a BNCC, né? Então, assim, nós temos que entender que o professor regente, ele faz o PEI, sim. Se tem mediador, perfeito. Ele vai criar estratégias junto ao professor regente. Mas quem vai aplicar esse plano, né? Quem é aquela pessoa que vai colocar a estratégia em ação? É o mediador, porque ele está alinhado ao aluno. Mas o professor regente tem que estar alinhado com o mediador. Né? Nós precisamos tirar muito esse sentimento que ainda existe de alguns professores, que é porque é algo que incomoda, é algo novo, nós nos deparamos com uma inclusão e nós temos que lidar com ela, né? Que o mediador não é o parceiro, não, ele é o seu parceiro. Ele vai sinalizar para você se o PEI que vocês construíram não está dando certo. Então ele é aquele que vai mostrar para você se está dando certo, se não está tendo uma boa devolutiva, ou se lá no final, quando nós chegarmos no nível 3, que eu vou falar para vocês os 3 níveis, né? Se vai chegar e nós vamos ter uma boa devolutiva. Se esse repertório foi positivo, se esse repertório foi negativo, ou se ele está caminhando para um positivo, ou se ele está caminhando para um negativo, tá? Quando nós não temos mediador, nós devemos contar com o apoio do atendimento educacional especializado, do profissional AE. Então, mesmo com mediador ou não, ele tem que dar suporte, ele tem que ajudar sim, e ele tem que acompanhar esse PEI. Tá? Colocar aqui, ó, desde a educação infantil, sim, principalmente na educação infantil, porque as crianças estão em desenvolvimento. Então é um momento que você vai melhorar o motor fino, né? Você vai começar a alfabetização. Então você precisa já estar, né, tentando se adequar a esse plano, tá? Então o correto é desde a educação infantil, sim. A Tati, no caso do pedagogo, acho que é isso, em educação especial, que acompanha o aluno, ele faria juntamente com o professor. Exatamente. Ele vai fazer essa assessoria, né? Por quê? Porque a pessoa da educação especial, o mediador, né? Ele tem uma importante função, porque além dele saber as dificuldades, mas também as habilidades, que com o passar do tempo ele conhecendo essa criança, ele vai começar a descobrir, ele também vai poder sinalizar. Então, ele é aquela comunicação que o professor, enquanto está com uma sala, né, que nós sabemos que nas escolas públicas nós estamos com salas com 30 alunos, 40 alunos, então ele vai ser aquele termômetro, ele vai trazer para o professor. Uma coisa muito interessante, Tati, nesse sentido, né, a gente precisa ter uma noção de que, assim, quando nós falamos de PEI, atividade adaptada,
nós precisamos saber que o regente e o mediador têm que estar muito alinhados. Eles têm que trabalhar em conjunto e eles precisam ter um tempo para eles. Nem que seja nos HTPCs ou ATPCs, eles precisam, a coordenação precisa saber disso também. Que ela tem que dispor, nem que seja 50 minutos, o tempo de uma aula, né? Ela tem que dispor para esses dois entrarem num acordo, se eles não tiverem outro horário, mas se puder, no horário do HTPC, para que eles se alinhem, né? A Ivone está perguntando, no caso dos alunos de Fundamental Séries Finais, todos os professores precisam elaborar planos individualizados? Olha, tem uma coisa muito interessante, Ivone. A gente pode fazer assim, sempre o nível 1, que eu já vou começar a falar para vocês já o nível 1, né? Quando nós começarmos a citar os níveis, a gente vai começar a sentir qual tem que participar todos. Mas o correto é o quê, Ivone? Todos os professores. Quando nós falamos de ensino fundamental, anos finais e ensino médio, todos os professores têm que participar. Então, nesse plano educacional individualizado, ele é individual para o aluno, mas ele não é individual para cada disciplina. A gente pode sim, a partir do nível 2, quando nós fazemos adaptação curricular, quando nós fazemos conteúdos que possam facilitar o conhecimento desse aluno, que possa facilitar o aprendizado desse aluno, todos os professores participam. E quando nós vamos usar esse tempo? No HTPC. Então a gente precisa entender que os HTPCs, eles precisam acontecer pelo menos uma vez ao mês para esse plano. E ele precisa também ter uma coisa muito importante, gente, a presença do profissional da sala de recurso. Ou se tiver, acho muito difícil, pelo menos na minha cidade não há mais sala especial, né? Mas se houver, os profissionais também, que dão todo esse apoio, que faz essa rede de apoio. Então, como pode um professor regente trabalhar com um mediador se ele não tem aquele contato? Se ele não expressa o que o aluno precisa, se um não passa essa informação para o outro. E se o profissional AE não está ali para dar aquele suporte. Então, a gente precisa usar as reuniões para isso. Para que, no caso, todos os professores elaborem planos de ação para aquele aluno, né? Eu posso iniciar um PI na educação infantil e no decorrer dos anos percebo que era somente falta de estímulo familiar? Olha, Carla, é muito importante isso. É até onde eu quero chegar, né? O plano, ele tem que acontecer em favor com a família. Por quê? Porque essa família, ela precisa estar alinhada com a escola, tá? E se ela não estiver alinhada com a escola, ela não vai conseguir dar continuidade no que nós enquanto escola, enquanto educadores, propomos. Então, realmente, é algo muito complicado de ser feito. Por quê? Porque se a família não trabalha, né, aí já é uma outra dificuldade, porque essa criança realmente ela não vai estar estimulada, tá? Mas uma coisa eu quero te dizer, Carla, se você fez o seu plano da educação infantil, você foi mandando a história do o seu aluno nunca passou por um registro em branco. O seu aluno tem uma história, porque você construiu esse plano para ele. E foi a família que não estimulou, a sua parte enquanto formadora, enquanto educadora aconteceu, tá? Não é um trabalho perdido, tá bom? Pode haver sim um atraso no desenvolvimento e não necessariamente aquela criança foi um trabalho perdido ou aquela criança não teve o estímulo certo. Talvez, na verdade, até o estímulo que você deu durante essa sensibilidade que você teve na hora de montar o seu plano pode ter mudado condições dessa criança, tá? Então, assim, nós vamos perceber que se nós olharmos para a escola, nós vamos ver quão diversa ela é. A diversidade é imensa nela, do jeito que a Carla aprende, não é o mesmo jeito que eu aprendo, porque o nosso contexto é muito próprio. Por isso a família é muito importante, por isso a dinâmica familiar é fundamental, né? E vou responder mais uma pergunta ali para passar para as etapas, para os níveis, né? Na educação infantil, como isso seria feito com os professores específicos como música, religião e educação física? Bom, entramos numa esfera complicada, né? Olha só, Ana, acontece assim, quando nós temos uma aula de música, é uma situação muito, como que eu posso dizer,
muito específica. Por quê que eu te digo isso? Se nós estivermos falando de uma criança que tem TEA, autismo, e essa criança não suporta música, dificilmente ela vai conseguir ficar 50 minutos numa aula de música. Ou comportar aquela agitação sensorial todinha. Então também é um plano para ser revisto, né? Então assim, se essa criança ela não consegue, com condições de muito barulho, muitos estímulos auditivos, nós precisamos rever essa aula. Nem que a gente faça gradativamente, essa criança fique 10 minutos, saia, vai fazer uma outra atividade e volte de novo, porque daí nós entramos numa outra questão. Nós podemos entrar numa crise sensorial, nós podemos desencadear várias complicações, tá? O que dá para nós fazermos é pensarmos no tipo de música, como a aula deve estar. Ela pode estar com muitas palmas, ela pode estar muito agitada, as crianças vão ficar muito eufóricas, né? Então, a gente precisa pensar nesse sentido, tá? O quanto de nível, o quanto de estímulo, por exemplo, auditivo, eu vou dar para essa criança com autismo. Por um exemplo, o autismo que teria, né? Uma das grandes dificuldades. Quando nós falamos de religião, precisamos entender qual religião é dessa família também, tá? Precisamos saber qual religião que ela tem, tá? Agora, quando a gente chega na educação física, eu sempre defendo todo professor de educação física, porque, gente, nós precisamos tirar da sociedade que a educação física não é boa, não deve ser planejada, não deve ser estimulada. A educação física ela é fantástica, tá? O que dá para fazer no plano individualizado, quando a gente fala de educação física, é aulas que a criança tem, por exemplo, TDAH, a gente diminui o estímulo daquela aula, deixa ela prazerosa, legal, mas não tão agitada. Então você vai começar a sentir, você vai olhar o seu aluno e o mediador é o regulador dele, é o termômetro dele. Então você vai começar a se alinhar e vai sentir esse aluno e você vai conseguir perceber o que essa criança está precisando, está sendo positiva ou não, tá? Quando nós montamos o PEI, a gente precisa entender que o PEI ele vai passar por 3 níveis. Na verdade, são mais níveis, mas a live é tão curtinha, não dá tempo para a gente falar bastante sobre isso, tá? Mas eu separei em 3 níveis. E eu peço para que os coordenadores, os diretores estejam ligados nisso. Porque vocês também participam dessa etapa tão fundamental para a vida do seu aluno. Numa escola, todo mundo tem que conhecer o aluno inclusivo. Não é só o professor regente, não é só o professor mediador. Os alunos, o inspetor, quem faz a limpeza, o pessoal da secretaria, mas principalmente coordenador e diretor. Isso é muito importante, isso tem que estar presente. No primeiro nível do PEI, deixa eu subir aqui um pouquinho para ver se tem. Deixa eu ver aqui. No primeiro nível do PEI, já vou responder essas perguntas aí. No primeiro nível nós vamos ter então a entrevista. Então, esse diretor comunicou o coordenador já deu um toquinho lá, já falou com o profissional AE e já falou com o professor regente. Se for primeiro ou quinto, um professor só. Se for de sexto ao nono ou ensino médio, já pode, a gente está num período remoto, né? Já pode usar ou um comunicado virtual por um grupo, né, em rede aí, pode ser o WhatsApp, ou então pode fazer um comunicado interno naquele caderno, né? E aí todos vão começar a ficar sabendo sobre esse plano individualizado, tá bom? Então esse plano educacional individualizado já começa com a entrevista. Então o nível 1 é a entrevista. O que você vai ter nessa entrevista? Além do nome do aluno, a idade desse aluno, tá? O percurso escolar. Então o que tem que estar nesse percurso escolar, Ciliane? Precisa estar quais as habilidades que ele veio trazendo da outra escola, como era o comportamento dele na outra escola, ele tinha mediador, né? Havia o PEI dele, né? O PI dele estava na outra escola, trouxeram esse plano para essa escola nova, né? Como é o percurso? Se estiver na mesma escola, mais fácil ainda. Fica muito mais fácil esse nível 1 tá continuando essa estruturação. Então, você vai colocar esse percurso escolar, esse histórico da escola, esse registro escolar que ele tem. Se ele vem de uma outra escola, principalmente. Aí nós temos a dinâmica familiar. Aí, Carla, ó, a dinâmica familiar. Então, a dinâmica familiar é super importante. Esses pais,
Eles têm rotina? Essa criança tem hora para fazer atividade? Podemos criar um espaço para ela entender que ali é o lugar de fazer atividade, naquele horário, né? Essa criança trabalha com quadro de rotina. O quadro de rotina é fantástico, tanto para a criança que tem transtorno de aprendizagem, transtorno de desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, quanto para outras crianças. Elas estão ainda aprendendo as suas habilidades funcionais, né? Então, é super importante. Essa família tem dinâmica familiar, ou seja, o que é? Cada um fica responsável por uma habilidade do filho, né? Há uma participação geral. Depois, se esses pais estão se separando. Então, a gente precisa saber dessa dinâmica familiar. É super importante, tá? Se a criança toma medicação, se ela, dependendo do laudo dela, ela já está com o laudo fechado, ela está num processo de fechamento de laudo, certo? Outra coisa super importante, essa criança, qual é o comportamento dela? Essa criança tem incômodos com alguns barulhos ou coisas desse tipo. Essa criança, ela tem comportamento mais disruptivo, ela é mais opositiva, né? Como essa criança ela é mais atenta, então como é o comportamento dela também é super importante com relação ao motor, né? Em relação às habilidades, por exemplo, quando ela erra, como é que ela se comporta, como é que ela está, né? Então toda essa parte comportamental, literalmente, dessa criança, a gente precisa conhecer para a gente saber como vai lidar com ela, para a gente saber como a gente vai dar o máximo possível de acomodação para essa criança. E quem participa dessa primeira entrevista, pessoal? Direção. Aconteceu um imprevisto, o diretor não pode estar perto. Pelo menos um tem que estar, tá? O certo são os dois. Mas se não puder estar os dois, pelo menos um, tá bom? Então, ao menos um dos diretores, né? Do vice ou da diretora, o coordenador pedagógico, o profissional AE e principalmente o professor regente. Se essa criança já tem mediador, perfeito, então o mediador já participa dessa entrevista. Se essa criança não tem mediador ainda, não tem problema. Quando esse mediador chegar, o AE, a coordenação e o regente vai passar as informações para o mediador, tá? Gente, esse primeiro momento é super importante. A única coisa que muda neste momento é assim, retirada de um medicamento, regulagem, né? Que a gente chama de nível sério, que vai subindo, vai regulando aquele medicamento que a criança vai usar, né? A dinâmica familiar, que pode ter alguma mudança, tá? Que daí vai refletir no quê? No comportamento da criança. Então, isso vai levar a um desempenho, né, favorável, ou então vai gerar uma queda de empenho nessa criança. Então, a gente vai poder perceber isso, tá? Depois a gente tem o nível 3. O nível 2, né? O nível 1, então a gente faz essa entrevista com a família, onde nós vamos buscando todas as informações necessárias dessa criança. Precisamos conhecer nosso aluno, precisamos saber do que o nosso aluno precisa, precisamos acomodar o nosso aluno. Dá trabalho, gente? Mais uma vez, vai dar trabalho, mas depois a gente vai ficar craque nisso, tá bom? Nível 2. O nível 2, ou a etapa 2, como vocês quiserem chamar, já é uma etapa que ela já é mais um pouquinho específica para a educação. Então, aí entra o AE, entra o mediador, se houver, se não houver, AE e regente. Se houver mediador, regente e AE, tá? O que vai acontecer nessa etapa? Nessa etapa, nós vamos fazer adaptação curricular. Todo mundo tem um pouco de pânico da adaptação curricular, né? Porque é difícil mesmo falar sobre isso. E a adaptação curricular, o que ela precisa? Você precisa, primeiramente, entender que durante a adaptação curricular, você vai ter que entender o seu aluno, quais as habilidades que ele tem, né? E quais as dificuldades que ele tem também, para você acomodar, né? E permitir com que ele possa evoluir, progredir. Então, quando a gente faz uma adaptação curricular, a gente foca só no quê? Vou trabalhar com concreto, que facilita a compreensão. Vou trabalhar com visual, vamos diminuir o máximo possível de visual. Então, se eu quero montar uma atividade de português e eu quero fazer uma correlação com uma figura, com uma imagem, para que essa criança tenha como se fosse uma memória fotográfica daquilo, ela armazene aquilo, ela correlacione aquilo. Então, o que eu preciso que vocês façam? Primeiramente, coloque uma figura só. Uma figura que fique clara, uma figura fácil dele ler e você perguntar para ele: o que é isso? Que local é esse? O que a figura te diz?
ele vai saber te responder. Só que não adianta a gente resumir o conteúdo, ou seja, um texto grandão, você diminui, pode escrever com a sua letra ou colar num caderno de atividades desse aluno. Se nós não tivermos feito o roteiro pedagógico, não sei se vocês já ouviram falar sobre roteiro pedagógico, tá? O roteiro pedagógico, ele nada mais é do que o manejo desse conteúdo. O que é isso, Ciliane? Eu tenho um aluno com TEA. Então, a sua sala de aula, ela pode ter um espaço no fundo da sala de aula, onde tem aqueles tatames tipo de EVA, para esse aluno sentar pelo menos ter um conforto de 10 minutos. Se esse aluno entrar numa crise sensorial, você possa saber aonde você vai levá-lo para ele se organizar novamente. Então, o manejo do conteúdo é tão fundamental quanto você aplicar o conteúdo. Porque se você aplica o conteúdo, mas sem acomodar a necessidade do seu aluno, não vai render, não vai ser legal. Então, por exemplo, uma criança que tem déficit de atenção, uma criança que tem TEA, né? Uma criança que tem TDAH, nós não podemos deixar uma sala de aula com muitas imagens. Essa criança vai se perder no meio daquelas informações todas. Então, a gente precisa deixar as coisas o máximo possível clara. Isso até para os outros alunos, que no começo podem começar a observar muito, porque é uma novidade, né? Outra coisa interessante, se o seu aluno tem dificuldade de atenção, é mais disruptivo, é uma criança mais opositiva, né? O que você vai fazer? Você não vai deixar no fundo da sala. Se ele tem problema de atenção, você não vai deixar ele do lado da porta, do lado da janela. Você vai levar ele para perto de você. Se ele não puder ficar sentado na sua frente, na frente da sua mesa, você vai colocar ele do seu lado, para que você também alcance ele. Porque algumas situações não temos mediador. Então dificulta muito, né? Esse procedimento. Então a gente precisa entender que o procedimento, esse processo de produção do plano, ele tem que acontecer desde o momento do roteiro pedagógico, o que você vai fazer para aquele manejo acontecer, local, é uma criança que tem problemas, né, sensoriais, então você vai deixar num lugar que tem muita luz, muito estímulo, essa sala de aula tem que entender que ela tem que ser uma sala tranquila, essa sala de aula precisa entender que ele tem um aluno inclusivo ali dentro. Precisamos falar, precisamos quebrar esse tabu. Tudo isso faz parte do nível 2, porque o roteiro pedagógico é a etapa que permite com que o que nós planejamos seja acomodado através do manejo desse conteúdo, tá? E aí nós temos o nível 3. Deixa eu tirar só uma dúvida da Sara aqui. E na instituição particular, como é o procedimento? Sara, é o mesmo procedimento, tá? É o mesmo procedimento. Entrevista, adaptação do componente curricular, tá? Adaptação, tem que ter o plano educacional individualizado para essa criança, certo? Se essa criança tem direito mediador, as escolas particulares e públicas que precisam fornecer o mediador, tá bom? Isso não sai do bolso dos pais, tá bom? Isso a partir do momento que ela abriu a escola dela para ser uma escola inclusiva, ela já tem que estar programada para isso, tá bom, Sara? Então, na instituição particular é a mesma coisa, o procedimento é o mesmo, vamos passar por todas essas etapas, tá bom? É errado o PI ser realizado por disciplina no Fundamental 2? Na verdade, não é errado, só não é usual. O melhor é que a gente faça isso tudo alinhado. Por quê? Por exemplo, nós temos a disciplina de História, Ciências, Português. Se nós tivermos esse plano separado, não tem problema. Só que se a gente tiver esse alinhado, a gente colocar todos os professores, né? Nós deixarmos todos trabalhando junto num plano, aí todo mundo pode ter uma cópia, aí eu acho melhor. Por quê? Porque aí esse professor vai trazer para mim, no meio de uma reunião, a devolutiva dele. Ah, não foi legal aqui, não foi legal aqui, mas para mim tá dando certo aqui. E às vezes eu tô com dificuldade. Aí o meu colega disse no que foi legal para ele e pode ser legal para mim também. Entendeu? Então isso não impede que a gente trabalhe de forma alinhada. Ficar com um plano só, tá? Só que conforme a disciplina, a necessidade na disciplina, mas ficar com um plano só. Aí fica a critério dos professores. Eu, particularmente, acho melhor ter um plano só, cada professor contribuir. E lembrando,
Plano educacional individualizado, o mais correto é que ele aconteça no máximo a cada bimestre, tá? A cada 2 meses. Mesmo se o bimestre for um pouquinho maior, mas o correto é até 2 meses, porque senão a gente não consegue fazer uma devolutiva, porque esse aluno pode ter oscilações e isso pode interferir 100% no nosso planejamento, tá? Aqui acho que tem mais, deixa eu ver, verdade, todos têm que conhecer o aluno de inclusão, exatamente, Silene, todos têm, né? Todos precisam conhecer esse aluno inclusivo. O material didático deve ser todo adaptado ou você concorda com a intervenção diferenciada? Eu ainda tenho a minha resistência da intervenção diferenciada, mas eu acho que o conteúdo tem que ser adaptado sim. Sabe por quê? Se a gente adapta o conteúdo, nós equiparamos o nosso aluno, sabe? Então, assim, esse aluno, ele vai estar vendo 100% tudo aquilo que os outros precisam ver, estão vendo. Então, por exemplo, a única coisa por exemplo, tem um texto muito grande, né? Então, vamos reduzir esse texto, certo? Então, dá para a gente usar no sistema apostilado, dá para a gente poder fazer umas adaptações. Mas eu acho que também pode acontecer de alunos não funcionarem da forma adaptada. E isso pode acontecer no nosso plano, porque isso não deixa de fazer parte de um plano educacional individualizado. E às vezes uma intervenção diferenciada vai fazer um diferencial. Então a gente tem que fazer as duas tentativas. Se a intervenção diferenciada não resultar legal, Fátima, então vamos pular para a etapa do adaptado. Eu ainda prefiro material adaptado. Eu ainda tento um pouco material adaptado. Eu acho que a gente tem uma gama maior de trabalho. Mas se aquele aluno não responde bem ao adaptado, aí eu acho interessante a gente ter a intervenção diferenciada sim. Hoje em dia nós temos que trabalhar com todas as ferramentas, não tem mais como. O que fazer quando os pais não aceitam agora, acho que é o plano? É isso, Andressa? Então, é muito interessante essa pergunta, por quê? Nós temos que entender duas coisas. Nós temos que entender que esses pais precisam entender também a entrevista, porque às vezes eles nunca se depararam com um plano educacional individualizado e alguns vão se sentir invadidos, principalmente no nível 1, que é aquele nível que a gente vai ter que colocar a etapa da vida familiar, a dinâmica daquela família. Então, alguns podem não entender. Então, você tem que explicar para esse pai que esse plano é para melhorar a vida do filho dele, né? Esse plano ele vem trazer conforto, ele vem trazer comodidade, ele vem trazer para essa criança como que eu posso dizer para vocês, um progresso, um melhor desenvolvimento. Depois que ele for sentindo aquele desenvolvimento da criança, que ele for sentindo que o filho dele está ganhando, ele vai começando a aceitar. No início é muito comum algumas resistências dos pais, resistências para a gente poder fechar diagnóstico, falar sobre o conteúdo, falar sobre o diagnóstico. Então tudo isso é normal, porque nós somos seres, né? Seres individuais, tendo que viver experiências coletivas. Então é muito difícil, né? E nós vamos aprendendo a interagir, a reagir e a incluir, né? E para chegar no nível 3 dessa etapa, que é tão importante, que eu creio que o nível 3 é aquele nível assim que você tá com o pé lá no final e você tá com medo da devolutiva não ser muito legal, né? Que pode acontecer. Então o nível 3 ele vai ser um nível estratégico. Eu costumo colocar esse nível 3 como estratégico. Por quê? Porque esse nível ele vai permitir com que eu possa também ter devolutiva e reavaliar o trabalho do meu aluno e o meu. Então nesse período do nível 3, você vai colocar a avaliação, vai ser o momento da avaliação. Então, antes da gente chegar aqui na avaliação, a gente precisa de uma coisa anterior, que é saber a estratégia, se ela foi legal. Esse momento, o alinhamento com o mediador e o AE é crucial. Por quê? Porque nesse momento, se você tem um mediador, que é uma bênção ter um mediador, você vai conseguir sentar com esse mediador e perceber as estratégias. Você já está em ação. Então agora você vai começar a sentir se está dando certo ou não. Porque agora você vai começar a sentir.
essa etapa, né? Quase o final, né? Você vai começar a sentir. Ai, tá dando certo, graças a Deus. Ou então, nossa, não tá dando certo isso aqui. Dá tempo ainda da gente corrigir? Aí você vai modulando isso daí, tá? Lembrando, gente, se houver uma correção no seu plano, você precisa comunicar ao coordenador e o profissional AE, tá bom? É muito importante isso, porque aí o coordenador, ele tá alinhado com vocês, tá? Legal o coordenador dar uma passadinha, dar uma olhadinha, perguntar diariamente, ou pelo menos um dia sim, dia não, daquele aluno. Como é que aquele aluno está indo? Porque ele também é responsabilidade dele, né? Nós precisamos lembrar disso. Um aluno inclusivo, como a Silene comentou, ele é responsabilidade de todas as escolas, de todos da escola. E não é responsabilidade. Se um plano não dá certo para ele, não é do professor regente, não é só do mediador, mas é do coordenador, é da família. Então nós trabalhamos com uma rede de apoio. Nós chamamos isso de ensino colaborativo, não é ensino voluntariado, é ensino colaborativo. Todo mundo tem que colaborar para o negócio fluir, para o negócio acontecer, né? É um trabalho em equipe. Então, quando a gente chega nesse nível estratégico, que é o melhor de todos, agora a gente vai começar a sentir. E aí vai começar a ter essa devolutiva, esse diálogo constante. Nesse período estratégico, vão acontecer os registros no diário de classe. É muito importante. Depois que você faz o plano, você ainda mantém registros no seu diário de classe. Lá no finalzinho, no campo de observação, você coloca os registros do seu aluno. Aí você coloca o que foi proposto, você coloca as situações diárias. Ah, o meu aluno não conseguiu concluir a etapa, por exemplo, de expressão numérica. Ou então ele não conseguiu compreender o conteúdo de relevo. Você vai registrar. Mas ele conseguiu, por exemplo, recortar, né, usar tesoura. Então você vai começar a colocar você pode até escrever prós e contras lá no seu diário. Por quê? Quando você for finalizar esse terceiro nível, você pode usar os seus registros no diário para poder facilitar esse período de estratégia, finalizar esse período de estratégia. Chegamos na avaliação, né? O que acontece nessa etapa da avaliação é uma etapa extremamente importante. Por quê? É agora que o seu aluno vai te dar a devolutiva. Se a devolutiva não for boa, não fique triste, você vai poder modificar esse repertório. Se o repertório te deu uma devolutiva negativa, opa, é para eu sinalizar, é para eu perceber, junto com o meu mediador, junto com o meu coordenador, junto com o profissional AE, o que nós podemos melhorar para esse aluno. Será que eu coloquei conteúdo demais? Será que não está na hora de eu diminuir esse conteúdo um pouquinho? Será que não faltou eu diminuir mais o texto, ajudar ele a interpretar, para ele entender o que eu estou pedindo? Será que a comunicação dele não está legal? Posso perguntar isso para os profissionais que acompanham ele? Claro, fala com a fono, né? Se ele tem terapeuta ocupacional, fala com o terapeuta ocupacional, com o psicopedagogo que o acompanha, fora da escola, né? Principalmente. A fono é fora, dificilmente as escolas públicas que têm isso, mas os psicopedagogos, algumas escolas têm. Então converse, tá? Converse, porque o diálogo ainda é a melhor das receitas, né? Chegamos nesse período de avaliação, a devolutiva não foi muito legal, vamos mudar. Ah, beleza, a devolutiva foi ótima. Então agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos melhorar esse repertório, vamos colocar mais desafio para esse aluno, porque ele vai dar conta e vai confiar no seu aluno. E vai, olha, parabéns. Bom, parabéns é algo tão subjetivo para uma criança. Você é esperto, você é fantástico, você é inteligente, muito bem, você conseguiu. Isso, escreve no caderno dele. Se ele já lê, vai ser fantástico para ele isso, né? Use um reforçador, se é uma estrela, se é um coração, né? Use reforçadores para essa criança entender que ele está indo bem, que ele está fluindo, que ele está alcançando o que ele precisa. Isso vai ser fantástico para ele, fantástico, importantíssimo para ele. Tá bom? E aí nós vamos chegar na reavaliação. O que é a reavaliação, Ciliane? Agora é o momento da gente reavaliar esse P. Dá para eu continuar com ele? O que eu preciso melhorar? Mantenho essa linha de trabalho? Mudo minha linha de trabalho? E quem que vai estar junto com você? Vai estar o profissional AE. Aqui, tem uma pergunta aqui da Fátima. E agora, nas aulas remotas, como fazer? Na verdade, quando a gente monta esse plano educacional individualizado, a gente já tem
uma prévia do que nós vamos fazer, né? Só que nós sabemos que nós vamos estar em contato com aquele aluno. E agora, em casa, como é que vai fazer? Primeiro, dependendo do transtorno que essa criança tem, ele tem direito ao conteúdo adaptado em casa. Por que eu estou dizendo isso? Tem crianças que funcionam bem com você falando a página que tem que fazer e assessorando, se for numa apostila ou num livro. Só que tem crianças como o Teia, por um exemplo, que eles não ligam isso, né? Como é o caso do meu filho, ele não vai ligar essas aulas online por plataforma, ele não liga, infelizmente, ele não correlaciona aquilo com uma escola. Então, qual que é o projeto? Muda, o PEI pode ficar até um pouquinho quietinho ali, né? Sem deixar de continuar os níveis, só que de uma forma mais flexível, e você manda esse conteúdo adaptado para essa criança em casa. Se ela tiver impressora, você manda para ela imprimir. Se ela não tiver impressora, você pode até mandar impresso já, entendeu? Deixa na secretaria de escola, passa e pega. Mas geralmente o plano ele vem até nas adversidades. Então às vezes a gente vai ter que mudar o plano. Então vamos criar um plano A, vamos manter o plano A, que logo as aulas voltam, se Deus quiser. Estamos com saudade da sala de aula, mas vamos pôr um plano B. E vamos sentir esse plano B. E quem que você vai falar? O mediador tem que estar nisso, tá, gente? O mediador do seu aluno junto com você, entrando em contato com essa família. Aí esse contato vai ser um pouquinho mais próximo. Então o que você vai fazer? Fátima, você vai entrar em contato com essa família, pegue o número dela, pergunte como a criança está. Se está precisando de algum outro auxílio, grava um áudio, um videozinho, que você vai poder apoiar melhor essa criança nesse período de educação remota. A do meu filho é pública, Danilo deixou aqui. Já mandam lições diferenciadas fora do currículo escolar. Eles deixam fora do currículo escolar ou eles diferenciam as lições dentro do currículo escolar. Se eles diferenciam as lições, se eles adaptam as lições dentro do componente curricular, perfeito. Sua escola está de parabéns, nem todas fazem isso. Até o Danilo comentou isso e me lembrei de uma coisa. Gente, o plano educacional individualizado, ele veio para quebrar a ideia de que aluno na sala de inclusão é um aluno que, enquanto o pessoal está vendo o Pantanal, está falando sobre a fauna e a flora, né? Tá vendo biomas brasileiros, o meu aluninho da inclusão está pintando uma flor. Ele tá vendo jacaré, né? E não pode. Isso são realidades paralelas, isso são conteúdos desassociados, isso não pode acontecer. Ele tem o mesmo direito que os outros colegas de estar vendo o bioma brasileiro. Ele tem esse direito. E só que ele vai ter o quê? Alguém apoiando ele na compreensão. O professor falar mais pausadamente, se direcionar mais para ele. Outra coisa, Danilo, que você me fez lembrar. Gente, pergunte para o seu aluno, deixa ele participar da aula. E aí, né, Maria, o que você achou disso? Mesmo que ainda ele não consiga falar contextualizadamente, mas deixa ele participar, ele vai se sentir valorizado. Isso faz parte do roteiro pedagógico, isso faz parte do manejo do conteúdo. Tudo isso faz parte, tá? O mediador precisa ter graduação específica. Daniela, é o correto. Tá? Ou ele tem educação especial, ou ele seja um psicopedagogo também, ele pode trabalhar também como mediador, tá bom? Mas o correto porque assim ele vai conseguir acompanhar essa criança, tá? Estamos fazendo os dois, beleza, então, ótimo, essa criança vai sair 100% daí, adaptado, intervenção, não tem como dar errado, né? Muitas vezes eles querem fazer a mesma atividade da turma toda, e pode fazer, viu, Silene? Eles podem fazer, a gente só tem que dar um jeitinho de adaptar aquela atividade, para que ele participe, né? Porque ele vai querer se integrar, ele vai querer se incluir na atividade, né? Então a gente tem que mediar, a gente tem que acomodar aquele aluno. Ele tem que ler junto, mesmo que leia errado, não tem problema. Nós todos temos um contexto próprio. E esses estímulos que nós formos dando para os nossos alunos vai permitir os nossos alunos se sentirem mais motivados, né? Porque, gente, nós temos que entender que o plano educacional individualizado, ele é tão fundamental para as crianças,
porque essas crianças vão carregar com elas os registros delas. Então, por onde elas forem, elas vão ter o nome, o seu nome lá, né? Vai ter o nome da sua escola e olha a importância. Você deixou um legado para essa criança. Uma criança sem plano individualizado, né? Ela não tem registro. Ela não vai conseguir. Ô, Ciliane, a família participa do plano? Participa. Não só no momento da entrevista, mas sugestionando. Por isso que dá para entrar, acho que foi a Sara que perguntou, não, foi a Andressa. Por isso que dá para entrar a família nisso. Aí chega o diálogo e a gente consegue contornar essa situação. É porque muitos não conhecem esse plano. Então, o PI pode ser realizado a cada 6 meses e a devolutiva para os responsáveis bimestral. Na verdade, ô Daniela, o correto mesmo é se nós tivermos essa possibilidade de fazer o plano a cada 2 meses. Porque essa criança, ela passa por transformações. Todos nós passamos, mas essa criança ela está mais suscetível a isso. Então, o correto mesmo é fazer um plano a cada 2 meses. E se no meio desse primeiro mês do bimestre não foi muito legal, vamos contornar e dar outro passo. É a história do erro e acerto, tá? Pode ser realizado a cada 6 meses. Vamos lá. Aqui, o que o profissional AEE faz? O profissional AEE, ele é o atendimento educacional especializado. Ele trabalha na escola, tá? Ele tem... eu vou ter que terminar a live. Falta 5 minutos. Ele tem a responsabilidade de acompanhar essa criança. Ele é um técnico, então ele geralmente é um psicopedagogo e ele vai estar acompanhando essa criança. Gente, a live falta 5 minutos para acabar e ela vai ficar gravada. Sigam o CIESP, eles têm feito lives fantásticas que têm nos auxiliado muito, enquanto professores e enquanto pais também, tá? Então a gente está tendo uma gama muito grande de aprendizado. Quem quiser, o Danilo até deixou aí para mim. Danilo, muito obrigada, viu? Quem quiser pode me procurar. O meu Instagram é @materna_teia. Lá pode perguntar as coisas que eu entro em contato, respondo inbox para vocês sem problema nenhum. Mas é que agora a gente tem que terminar a live, o nosso tempo está acabando e senão o Instagram acaba derrubando a nossa live, aí acaba acabando, né? Encerrando a nossa live. Então, por favor, entrem em contato, tirem suas dúvidas, que nós vamos trocar bastante conhecimento. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido tirar algumas dúvidas, sei que ficaram várias, mas por favor, entrem em contato, que nós vamos assessorando, ajudando, e nós estamos aqui para isso. Do que seria o mundo, né, se a gente não estivesse ajudando um ao outro. Fiquem todos com Deus, um abraço forte e a gente se vê em breve, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. Até mais, pessoal!